E aí, pessoal, e começou o Grenal. Forte declaração de um dirigente do Internacional atiça os ânimos. Coloca, assim, mais ambiente para essa semana, que promete ser tensa, de muito trabalho, e que agora, com um novo componente. Vou falar também da tal goleada que estava sendo prevista para o jogo. Vamos conversar sobre isso, sim, a partir de agora, porque o Grêmio acordou líder e vai dormir líder do Campeonato Gaúcho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes eu quero apenas colocar aqui um ponto que mais me marcou neste domingo, que foi o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo de duas equipes superiores, que colocam sim uma reflexão gigantesca no trabalho que nós desenvolvemos no Grêmio, porque nós estávamos num patamar, não digo parecido, mas nós disputávamos fortemente contra eles, sobretudo até 2017, 2018. A partir de 2019 o Flamengo limpou, depois veio o Atlético e limpou, o Palmeiras está limpando também, e a gente está muito atrás. Muito atrás. E a reflexão está aqui. A gente não está atrás porque caiu. A gente caiu porque foi incompetente. Ou seja, a gente já estava atrás antes. Tudo isso começa lá naquele 5-0. Lá naquele 5-0, quando escancarou a distância. Depois disso a gente ficou chorando ainda, tentando recuperar coisas sem trabalhar. Não recuperou, afundou, caiu e agora tem que se reerguer. Só para a gente lembrar, nunca vamos esquecer do que aconteceu de 19 para cá. Nunca esqueça, nunca esqueça. Futebol, antes de qualquer coisa, é trabalho. É trabalho. E a gente tem que retomar isso. E me parece que com o Roger as coisas começam a brilhar. Chegando nessa linha, eu vou falar da liderança, porque hoje empatou 1-1, Brasil de Pelotas e Ipiranga de Erechim. O Ipiranga chegou a 15 pontos, o Grêmio tem 17 e o Grêmio dorme na liderança do campeonato com 2 pontos de vantagem, com certa tranquilidade em relação aos rivais, porque o Internacional, que joga ainda contra a equipe do São José em Porto Alegre, pode ir a 15 pontos, mas se não vencer, o Grêmio entra no Grenal não podendo ficar atrás do Inter. Então é preciso que a gente seque o Inter, para que o Inter empate ou perca, mas não vença, para se empatar chegar a 13 pontos, ficar 4 atrás do Grêmio, ou seja, até mesmo uma derrota no Grenal permite que o Grêmio siga na frente do Internacional. Pode ficar atrás do Ipiranga, que vencendo vai a 18, mas não perde a posição para o Inter. Então atenção total nesse jogo. Esse vídeo aqui, a maioria das pessoas vai ver ele depois do jogo do Internacional, mas apenas para a gente posicionar o pensamento em relação a isso. Portanto, Grêmio na liderança, com outro ambiente, com o Roger, as coisas vão se posicionando, a gente tem que assumir essa condição e ir tocando. Porque hoje, e eu tô com ele aberto aqui, nós tivemos uma provocação, se é que dá pra gente colocar isso, do vice-presidente eleito do Internacional, Dani Dubin, que em entrevista à Rádio Guaíba, fez algumas ponderações e em determinado momento instigou os gremistas. Abre aspas. Com todo respeito, o Grêmio é um time que está na 2ª divisão. Nós estamos na 1ª divisão. Nós temos realidades completamente diferentes. Entendo querer comparar, mas neste momento não existe comparação. Esse é o pensamento que vai criar uma série de situações envolvendo o jogo, belicosas, vai ter resposta do Grêmio ou não, mas vai ter sim a indignação do torcedor. Essa frase aqui tomou conta das redes sociais, todas as comunidades gremistas falaram nessa frase aqui. E essa frase aqui é de uma linha tão rasa, que é entender o futebol vendo hoje o primeira e o segunda. Eu ganhei. O 12º chegou na frente do 17º. É isso. Isso aqui é não olhar. O Grêmio, no ano de 2022, o ano do rebaixamento do Grêmio, o ano que o Grêmio perdeu as receitas, a linha de faturamento do Grêmio vai ser muito parecida com a do Inter. A dívida do Grêmio em relação à do Inter
é de outra divisão. É de outra divisão. Isso aqui vai contra o projeto do próprio Inter, que é de organização, de governança, de estrutura de clube. Isso aqui é olhar de forma rasa o futebol. Rasa. Assim, ó, pequenininha. Porque ela tem um componente de instigar o torcedor, de machucar o torcedor, mas ela não está lendo exatamente o que o próprio Inter diz propor, que eu já não acredito mais, porque tudo que a gente vê de ação desses dirigentes do Inter não são relacionados minimamente a respeito. O Inter, por exemplo, no ano passado, largou tudo para rebaixar o Grêmio, perdeu para todo mundo para rebaixar o Grêmio. Isso é o quê? Que divisão é isso? Mas tudo bem, tudo bem. Se a gente pegar as frases prontas, é verdade, o Inter tá na primeira, o Grêmio tá na segunda. Se a gente achar que futebol é só isso, parabéns, acertou, acertou. Mas, eu já tô dizendo hoje, a gente sabe aonde a arrogância bate, a gente sabe o resultado da arrogância, a gente sabe como a arrogância, ela costuma ser pesada no futebol. A gente sabe que a resposta à arrogância, ela no futebol, ela tem um poder. O Inter conhece muito bem isso. E curiosamente eu não lembro de dirigentes do Grêmio atacarem o Internacional naquele momento de dificuldade que tinha Marcelo Medeiros tentando subir o Internacional, que curiosamente Dani Dubin criticava as ações daqueles dirigentes do Inter, falando como reclamar da arbitragem em empate contra o Fortaleza. Próprio Dani Dubin, que no último jogo do Internacional disse foi a pior arbitragem do mundo no empate contra o Brasil de Pelotas. A vida é assim. E o futebol, ela tem uma amplitude muito forte. O que tu enxerga hoje, tu precisa saber que ele te cobra amanhã. É assim o futebol. O futebol, diferente de outras ciências, ele não tem nunca uma verdade absoluta. Ele não tem nunca esquecimento. Tudo no futebol, em algum momento, vai ser lembrado, vai ser posicionado, vai ser colocado. Essa manifestação, no início de uma semana Grenal, que fecha também com a manifestação já tentando condicionar a arbitragem feita pelo próprio Dani Dubin, a quem eu prezo muito, acho um baita de um cara, tem uma vida profissional muito legal em Porto Alegre, nenhuma questão. Nenhuma questão. Estou falando só exclusivamente da posição dele como dirigente do Inter. Não tem nenhuma condição de ser dirigente. Nenhuma condição. Nenhuma condição. Quem muda de opinião de uma semana para outra não tem condição de dirigir. Que é o caso dele. Então é preciso que a gente tenha esse posicionamento e entenda. O Grenal começou. O Ribeiro Neto, por exemplo, falou que o Inter ia golear o Grêmio. Eu falei com o Ribeiro há pouco na Rádio Bandeirantes e ele já disse, calma. Eu disse, calma, eu tô pedindo pra tia, calma. Mas ele provocou. Ele abriu os donos da bola de quinta-feira dizendo o Inter vai golear o Grêmio no Grenal. Vamos ver. O Dani Dubin tratou o Grêmio como nada aqui. Não vou comparar um clube de segunda, um clube de primeira, não vou comparar. Tá bem, tá bem. A vida é posta também dessas coisas. Cada um se responsabiliza pelo que fala. Eu sou assim. E quem tá me ouvindo também é. E todo mundo vai se posicionar dessa maneira. Que venha o Grenal, porque ele já começou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.